Para compreender como o cérebro humano se tornou o que é hoje, é necessário entender primeiro o que é evolução. E mais importante ainda, o que ela não é. Um dos equívocos mais comuns é pensar na evolução como um agente, como algo que faz as coisas acontecerem com uma finalidade, como se fosse uma força inconsciente. No entanto, como bem explica a professora Susana Herculano Ozel, a evolução não é um agente. Não é uma entidade com intenções. Ela é um processo que só pode ser reconhecido em retrospecto, ou seja, olhando para trás e percebendo que, com o passar do tempo geológico, certos organismos foram mudando, se diferenciando, se transformando em novas formas de vida. Assim, quando falamos da evolução do cérebro, estamos falando de uma história biológica acumulada ao longo de milhões de anos, que nos permite traçar um caminho contínuo de mudanças que levarão à formação do cérebro humano como o conhecemos hoje. Também é essencial separar dois conceitos frequentemente confundidos: evolução e progresso. A evolução não aplica a melhoria, avanço ou aperfeiçoamento. Ela significa apenas mudança ao longo do tempo. Já o progresso é um julgamento de valor que fazemos quando percebemos que certas mudanças resultaram em capacidades mais complexas, como a linguagem, a consciência e o pensamento abstrato. Portanto, podemos dizer que houve progresso na história do cérebro humano, mas esse progresso foi consequência do processo evolutivo, não seu objetivo. A espécie humana, Homo sapiens, é marcada por uma característica particularmente notável. Temos o maior número de neurônios no córtex cerebral entre todos os animais conhecidos. Essa característica, como será explorado mais adiante, é um dos pilares da nossa superioridade cognitiva. No entanto, isso não significa que tenhamos o maior cérebro em termos absolutos. Elefantes, por exemplo, possuem os cérebros maiores em volume. A diferença é qualitativa. Nosso cérebro é mais densamente povoado de neurônios, especialmente no córtex. E é isso que faz a diferença no comportamento, na cognição e na cultura. A história evolutiva do cérebro humano começa há cerca de 7 milhões de anos, com os primeiros ancestrais comuns entre os seres humanos e os grandes macacos africanos, como os chimpanzés. Desde então, um processo progressivo de aumento do volume craniano se deu com um grande salto nos últimos 2 milhões de anos. Esse crescimento cerebral não foi uniforme, ele se deu em grande parte no córtex cerebral e particularmente no córtex pré-frontal, uma área envolvida em planejamento, tomada de decisões, moralidade, julgamento e controle emocional. E esse aumento do cérebro está diretamente ligado à transformação no estilo de vida dos hominídeos. Maior complexidade social, uso de ferramentas, linguagem rudimentar, caça cooperativa e, com o tempo, o surgimento de cultura. Duas grandes narrativas explicativas sobre a evolução do cérebro humano são apresentadas pela professora Susana. A primeira narrativa foca no aumento da capacidade cognitiva que um cérebro maior proporciona. Nessa linha de raciocínio, um cérebro maior permitia aos nossos ancestrais formar grupos sociais maiores, manter representações mentais de vastos territórios e desenvolver comportamentos complexos, como a caça em grupos a partir de alimentos e o cuidado com os filhos. Uma consequência direta disso foi a prolongação da infância. Filhotes humanos demoravam mais para se tornarem independentes, o que exigia mais cuidado parental, criando uma pressão evolutiva que favoreceu indivíduos com maior capacidade de aprendizado e empatia. A segunda narrativa foca na longevidade. Segundo essa perspectiva, variações genéticas que aumentaram a expectativa de vida foram selecionadas ao longo das gerações porque indivíduos mais velhos, especialmente avós, ajudavam na sobrevivência dos netos e na coesão do grupo. Essa hipótese é conhecida como hipótese da avó e defende que o prolongamento da vida após a fase reprodutiva teve um aumento crucial no desenvolvimento da espécie humana, ao permitir o acúmulo e a transmissão de conhecimento. Assim, longevidade e cérebro maior seriam duas faces de uma mesma moeda evolutiva. A diversidade de cérebro nos animais atuais nos ajuda a compreender a trajetória evolutiva do cérebro humano. Essa diversidade se manifesta em múltiplas formas, tamanho e densidade neurais. No entanto, nem toda complexidade de comportamento exige um cérebro. É fundamental entender que o comportamento não requer cérebro, neurônio e nem mesmo vida. Isso pode soar estranho, mas é real. Se definirmos comportamento como qualquer ação observável, então máquinas, robôs, células e até objetos não vivos, como ventiladores ou sensores automáticos,
podem apresentar comportamentos. O que diferencia comportamento mediado por cérebro é a capacidade de integração rápida, predição contextual, representação interna e consciência. Ou seja, cérebros não são necessários para comportar-se, mas permitem tipos especiais e complexos de comportamento. A importância do cérebro está justamente nisso, em permitir respostas rápidas, contextualizadas, adaptativas e motivadas e conscientes. Com cérebros, surge o planejamento, a memória, a noção de passado e futuro, a representação do eu e do outro e, por fim, a cultura. Tudo isso emerge porque o cérebro é um sistema especializado em distribuir sinais de forma rápida, direcionada e efêmera, ao contrário do sistema endócrino ou do sistema imune, que funciona com distribuição mais lenta e difusa de sinais duradouros. Os sinais neurais são eventos elétricos e químicos que, ao serem integrados e organizados em padrões, se transformam em informações, e quando essas informações se tornam úteis para guiar o comportamento, vira conhecimento. Assim, ao longo da história evolutiva dos vertebrados, a presença de um sistema nervoso centralizado e especializado, com a complexidade crescente de cérebros, permitiu a emergência de capacidade que define a condição humana. Pensamento simbólico, linguagem, moralidade, cultura e imaginação. O cérebro não é o maior em tamanho absoluto, mas é especializado pela densidade e número de neurônios, principalmente no córtex. É essa organização interna que nos diferencia, e foi a evolução sem plano, sem intenção, sem direção pré-definida que tornou tudo isso possível.